Olá, doutor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, doutor. Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Maravilha. Ya, muy bien. Hoy día vamos a iniciar un tema que es líquidos y electrolitos, ¿ya? El repaso que yo anuncié ayer, ¿no? El día de ayer. Nosotros vamos a hacer hoy día, claro. Serán 3 preguntas, assim, cosas rápidas y sencillas que ustedes me van a responder, ¿ya? El horario del repaso será el último horario, que seria las 20 horas con 30 minutos. Será às 9 da noite, já? Quem não tiver disponível, me avise que depois a gente reprograma para outro, tá? Não vai ser na plataforma, por quê? Porque existe incongruência de que alguns estão na plataforma, outros não. Então, para não ter nenhuma perca para ninguém, a gente vai fazer naquele formuláriozinho que vocês preenchem para me mandar os dados, tá bom? Combinado? Então, o nosso repasse será lá naquele formulário, tá? Verdadeiro, falso. Tá? Verdadeiro, falso, o tema é fisiopatologia da febre. Mas depois a gente vai ver esse tema. A gente não avançou ainda, a gente vai ver o tema ainda, tá bom? E amanhã também, a gente vai fazer o repassozinho também, tá? De um tema que eu vou selecionar aqui para vocês dar uma lida. Assim, não é para vocês ler o tema completo, 50 páginas. Não, eu quero a essência do negócio, tá bom? A essência, não vai se matar lendo um monte de coisa, não. É só a essência, mais nada. Combinado? Especificamente sobre febre, né, doutor? Só febre, eu quero a fisiopatologia da febre. O que fala de outra coisa não me interessa. A nossa matéria é fisiopatologia. Fisiopatologia. Então, foca na fisiopatologia da febre, como ela acontece. Eu quero as etapas. É isso que eu quero. Tá bom? Combinado? Enquanto isso, só que amanhã é o seguinte. Deixa eu falar. Amanhã eu tenho uma atividade para fazer. Então, no nosso horário de aula, eu não vou estar disponível. Tá? Eu não vou estar disponível. Só que eu vou deixar a aula gravada. Eu vou gravar hoje a aula e vou deixar a aula gravada. A aula não vai ter interação. Não vai existir interação entre eu e vocês. Porém, a aula vai ser iniciada no horário da aula de vocês, tá bom? Só que eu vou mandar um link lá no YouTube, vocês vão ver a aula lá, ao vivo, na hora da aula. É como se fosse uma aula ao vivo. Combinado? Então, vocês vão ver a aula ao vivo lá. Não tem interação. Se tiver dúvida, fica para uma próxima oportunidade. Aí eu tiro todas as dúvidas de vocês. Combinado? Então, especificamente amanhã, vai ter a aula, porém, é uma aula gravada. Já deixo ciente, é gravado. Porém, eu já ocupei o meu tempo, eu vou ocupar o meu tempo hoje de deixar essa aula gravada, visto que amanhã eu vou estar indisponível, mas vocês não vão ficar sem aula. Ontem aconteceu essa questãozinha da internet, tá bom? Descobri que era só o roteador, era só reiniciar, e eu não fiz isso. Aí eu passei o dia sem dar aula, e hoje vou ter que remontar um monte de aula. Beleza? Bora lá dar início? Deixa eu colocar doutor, aqui. Oi. Então, só para esclarecer, o repasso de hoje é do capítulo 10, que estão em outro grupo, né? O repasso de hoje será às 9 da noite. Eu vou mandar o link do repasso, beleza? É só entrar e responder. Não, mas não é o capítulo 10 todo não, só sobre febre. Eu quero a fisiopatologia da febre. Só isso. Então é aquilo, né? Beleza. Enquanto isso, a gente vai ver um temazinho, a gente vai avançar aqui. O tema sobre... deveria ter iniciado ontem, né? Que seria líquidos e eletrolitos, beleza? Então, líquidos e eletrolitos, o que são os líquidos, né? O nosso corpo, o que a biologia diz? Que o nosso corpo praticamente de 80% a 90%, 70% outros livros dizem, né? Que é composto de água. E isso é nativamente
esclarecido por todos, né? Todos sabemos que somos compostos basicamente de água. E o resto é composto de massa, né? Que essas massas são as células, né? Muito bem. Esses líquidos que a gente fala, né? Existem líquidos intracelular, existe líquido extracelular, né? Existe a água propriamente dita. Então, assim, existem vários líquidos no nosso organismo. E vários líquidos que são distribuídos, ou seja, que são de forma que entra e sai do nosso organismo, né, que a gente chama de ingressos, e também de egressos. Ingresso é quando ingressa, quando entra, de entrar. E egresso é quando sai. Então, vários autores, e a gente já é conhecedor disso, dizem que a gente deve ingerir por dia 3 litros de líquidos, beleza? E geralmente fala 3 litros de água, né? 3 litros de água. Só que assim, vamos desmistificar as coisas aqui. Não é exatamente eu pegar 3 litros de água e tomar. Não, não é assim que funciona. Eu tenho que ingerir 3 litros de líquido. Essa é a verdade. Mas se a gente redistribuir os nossos líquidos, eu tenho, por exemplo, aproximadamente em uma refeição de 100 a 200 ml de líquido. Beleza? Se for uma sopa, mais líquido ainda. Então, eu tenho várias refeições ao dia. Eu tenho também, por exemplo, os líquidos que são reaproveitados do nosso organismo. O nosso organismo, o nosso intestino, ele reabsorve aproximadamente 8 litros de água diariamente. Esse que se transforma em bilis, 500 ml, que se transforma em saliva, 1.500 ml, que se transforma em suco gástrico, aproximadamente 1.000 ml, que se transforma em suco pancreático, aproximadamente de 1.500 a 2.000 ml. Então, gera um total aproximadamente de 10 litros, né? Assim, juntando tudo. E mais a água que a gente ingere constantemente, porque a gente tem um mecanismo que é o centro da sede, né? A gente conhece como o centro da sede, que ele regula através da hormona antidiurética, ele controla a nossa sede. Então, estes líquidos, eles circulam o nosso corpo, o nosso organismo, todos os órgãos, facilitando e compreendendo de que o nosso organismo necessita de água, beleza? Só que é o seguinte, para a água entrar em determinados locais, como a gente conhece muito bem, por exemplo, dentro da célula, existe célula que tem uma bicamada lipídica, que tem uma barreira que espelha a água. A água não entra com facilidade. É por isso que existem os eletrolitos. O que são os eletrolitos? Os eletrolitos nada mais é do que alguns solutos ou solventes que facilita e permeabiliza a passagem de água de um determinado compartimento para outro compartimento, ou seja, do extracelular para o intracelular, do intra para o extra. Beleza? Ou caminhando também, sendo absorvido através do nosso tubo digestivo, dentro das nefronas, transformando em urina, ou se transformando em fezes, ou se transformando em bilis. Então, os eletrolitos, eles têm uma função muito importante na homeostase dos líquidos. Então, eu estou dizendo que os meus líquidos precisam de um equilíbrio entre a parte intracelular e a parte extracelular. Por que isso é necessário? Isso é necessário pelo seguinte, senão eu teria pacientes literalmente em anasarca. Anasarca é quando o paciente está completamente edematizado. Beleza? Então, se eu tiver um paciente totalmente edematizado, o que significa um paciente edematizado? É quando existe uma extravasação de líquido para o terceiro espaço. O que é o terceiro espaço? O meu espaço é extracelular, perdão. Que é o espaço que existe entre uma célula e outra. Né? O meu terceiro espaço.
que acontece se eu tivesse a pessoa assim? Uma pessoa totalmente edematizada, com limitações de movimento e muitos outros problemas. E se essa água entra para dentro da célula, todas entram para dentro da célula, as células ficariam edematizadas. Ou seja, as minhas células não teriam funções suficientes e perderiam funções. Essa é a verdade, ela perderia função. Então é para isso que existem os elementos chamados eletrolitos, que são sódio, cálcio, potássio, magnésio. Só que isso é muito importante. Na hora que a gente fala de líquido, eu tenho que ser um conhecedor nato dos líquidos corpóreos e tenho que ser um conhecedor nato dos líquidos extracorpóreos que a gente vai utilizar. Beleza? Existem vários tipos de líquidos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Existe solução fisiológica, existe solução de Ringer lactato, existe solução glucosada, existe solução hipertônica, osmolar, né, de acordo com a osmolaridade, hiperosmolar. E cada uma dessas significativas determina o tipo de líquido que eu vou utilizar no meu paciente ou que eu não devo utilizar no meu paciente. Tá bom? Então, primeiro, vamos começar aqui conhecendo o que seriam os líquidos e na próxima semana a gente começa a entender os demais líquidos também, que a gente vai precisar. Por exemplo, se eu tenho um paciente vítima de traumatismo craniano, que eu estou suspeitando, né, de um hematoma na cabeça, por exemplo, que tipo de líquido eu tenho que usar? Primeiro eu tenho que lembrar que eu tenho que usar líquido nesse paciente, porque ele pode ter um choque, né? Pode ser um choque hipovolêmico, pode ser um choque neurogênico. Eu tenho que usar líquido para poder fazer expansão volêmica no meu paciente. Beleza. Só que a pergunta é, qual líquido que eu vou usar? Vou usar o líquido comum que eu tenho? O volume comum que eu tenho, geralmente na emergência? Então o quê? Geralmente eu tenho solução fisiológica e eu tenho solução glucosada. Beleza. Tem o Ringer lactato também. Nenhuma dessas três aí seria a alternativa correta para poder utilizar no paciente com TEC. Por quê? Porque as três substâncias, uma pior do que a outra, principalmente se for fisiológico, só vai aumentar o sangramento, de certa forma. Só vai aumentar a extravasação líquida que existe no paciente, se for uma causa de hematoma. Então, existem outros líquidos que eu, utilizando em menor quantidade, eu consigo repor a volemia do meu paciente, normalizar o meu gasto cardíaco, né, normalizar o volume, diminuir ali e normalizar os signos vitais, sem causar extravasação de líquido e piora de um hematoma aracnoide subaracnoidão. Beleza? Por exemplo, manitol. Manitol é 20%. O manitol, ele resolve o problema da volêmia, a questão do meu choque hipovolêmico, mas, ao mesmo tempo, ele simplesmente diminui o volume de um hematoma. Olha só que interessante. Por quê? Porque o mecanismo fisiopatológico, a farmacocinética, vocês estão aprendendo isso, a farmacocinética e a farmacodinâmica daquele medicamento, daquele soro composto com manitol, ele causa isso no nosso organismo. Mas, antes de chegar lá, por que eu devo utilizar esse soro e não aquele, ou aquele líquido e não aquele? A gente precisa entender primeiramente aqui, beleza? Então, assim, dentro de líquidos, existem vários líquidos. Os principais são os sorinhos que a gente conhece no dia a dia. Ringer, né? Glucosado, glucofisiológico, né? Os hiperosmolar, hipoosmolar, certo? São os principais. Depois vem, né, os coloides, né? A gente tem plasma, tem albumina e vários outros, né? Tem sangue também, tá bom? Tem plaquetas. Então, assim, a gente tem que conhecer para que serve cada um. Se eu conhecer como funciona o nosso organismo, fisiopatologicamente, como funciona depois os líquidos, né? De certa forma, tanto intracorpóreo quanto extracorpóreo, e desde que eles foram introduzidos no nosso organismo,
eu consigo administrar muito bem muitas situações, mesmo sem saber a fisiopatologia de uma possível enfermidade, tá bom? Só conhecendo sobre líquidos, beleza? Por exemplo, dengue, se eu falar de dengue, qual é a fisiopatologia da dengue? É uma síndrome febril, blá, 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 beleza. Mas por que a gente coloca líquido no paciente com dengue? Por que a gente tem que hidratar? É uma pergunta bastante interessante. Por que a gente tem que hidratar um paciente? Né? Geralmente o paciente fica desidratado, mas por quê? Por que ele fica desidratado? Por que a gente utiliza solução fisiológica num paciente com dengue? Né? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E são esses porquê que a gente vai começar a entender a partir de agora, beleza? Então, aqui a gente tem um homem, né, aproximadamente 65% a 70% de água, mulher mais ou menos 10%, né? E a criança muito mais água. Tudo que eu expliquei para vocês acerca do consumo de água, né, que o nosso organismo precisa e necessita, através da respiração, através das fezes, né, através da articulação dos líquidos sinoviais, do sangue, suco gástrico, os músculos também que conservam, né? O líquido cefalorraquídeo também que é água, né? Então, tudo no nosso organismo é água. Tudo é água. Beleza? E apenas uma pequena componente é composto de massa. Beleza? Agora, quem é que controla esses líquidos? Bem, os líquidos ele é controlado principalmente pelos rins. Os rins é um grande aliado da água. Tá bom? Eles conseguem simplesmente equilibrar os nossos líquidos, tá bom? Ele consegue equilibrar nossos líquidos. Maravilha. Então temos aí os rins, né? Temos também aqui que ele vai controlar, né, o nosso equilíbrio hídrico, né, entre os íons, que seriam os nossos eletrolitos, e a água. Outro componente que ajuda tanto no equilíbrio da água também, a pele. A pele tanto ela equilibra na excreção, no controle da temperatura, quanto também ela impede a evaporação da água. Imagina se a gente não tivesse pele. Se não tivesse pele, os líquidos seriam evaporados com facilidade. Então, a pele, ela acaba fazendo uma barreira através da capa, né, da epidermis, que existe ali bastante queratina, e a queratina tem uma função, a particularidade de ser o quê? A queratina tem a particularidade de ser hidrofóbica. Então, ela expele a água. E somente a água, ela sai através dos poros, né, através das glândulas sudoríparas. Então, quem controla? Rins, pele, né? Pulmão também controla? Controla, porque o pulmão faz a expiração. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com a respiração acelerada, com ataxfigmia, o que significa isso? Quanto mais rápido respira o meu paciente, mais ele vai colocar água para fora. Isso a gente chama de perca insensível. Por que é chamado de perca insensível? Se chama perca insensível porque simplesmente a gente não consegue quantificar, eu não consigo contar quanto de líquido eu posso perder pelo simples fato da minha respiração estar mais acelerada. Beleza? Então, isso é uma perca insensível. Os meus pulmões, se eu tiver um paciente com pneumonia, eu tenho que hidratar muito bem meu paciente. Por quê? Porque existe uma perca insensível, porque ele vai estar em taxfigmia, né? Ele vai estar em taquicardia, inclusive, taxfigmia, e taquipneia, né? Perdão, taquipneia, e simplesmente ele vai botar mais água para fora. Então, o pulmão é uma ferramenta importante também. E as nossas glândulas? As glândulas produzem o quê? Seus produtos. Pode ser sebo, pode ser urina, pode ser hormônios, né? Também é quantificado como
na parte insensível. A gente não consegue quantificar, né? Então, essas glândulas aí. E existe o nosso líquido intracelular, que está dentro do citoplasma, né? O citoplasma nada mais é do que uma grande piscina aquática, uma piscina olímpica, né? E as organelas, que são os nadadores, estão dentro dessa piscina, né? Se tiver água demais, as organelas ficam tudo perdidona. Como é que vai passar DNA lá do núcleo? Vai passar pela mitocôndria. Como é que a mitocôndria vai levar energia lá para dentro do núcleo? Ou seja, fica longe. A célula perde função, fica lenta, não consegue. Se tiver líquido demais, ou seja, se tiver citoplasma demais, fica difícil a comunicação entre elas, né? E o que tem dentro do extracelular? Eu tenho plasma, eu tenho um líquido intersticial e eu tenho o nosso terceiro espaço. Isso aqui é entendido somente como líquido extracelular, tá bom? Agora, existem algumas diferenças, tá bom? Existem algumas diferenças na questão de quando eu falo de plasma, por exemplo, né? O plasma nada mais é do que sangue, porém, sem elementos de coagulação. É plasma. Líquido intersticial é o mesmo conceito, né? Porém, sem os cátions. E o terceiro espaço? O que seria o terceiro espaço? Quando eu falo assim, está perdendo líquido para o terceiro espaço. O terceiro espaço são cavidades que existem no nosso organismo que às vezes não cumprem muitas funções. Só que isso a gente entende como um líquido também que pode entrar no extracelular, que é o terceiro espaço. Por exemplo, a bacia, a nossa pelvis, a pelvis humana, por exemplo, pode ser considerado um terceiro espaço. Por quê? Porque dentro da bacia, o paciente, por exemplo, ele teve um acidente, né? Ele caiu, ele bateu de moto, teve um acidente. E simplesmente ele fraturou a bacia. Porém, esse paciente, às vezes, ele chega na emergência consciente, falando Glasgow 1515, perfeito. Às vezes até caminhando. Consegue até caminhar nas primeiras horas. Porém, o paciente apresenta uma hipotensão repentina severa. Então, o que está acontecendo? Eu estou perdendo líquido para o terceiro espaço. Ou seja, são espaços virtuais que existem no nosso organismo que simplesmente pode acumular líquido e a gente nem pensar. Beleza? Então, aí eu tenho, né, todos esses conceitozinhos no equilíbrio dos líquidos. E para equilíbrio do líquido também eu preciso de algumas pressões, principalmente pressão hidrostática e pressão osmótica. Isso aí vocês já viram lá em fisiologia, beleza? Dentro desse equilíbrio eu tenho se eu tiver uma diminuição dos vasos, né, de líquidos dentro dos vasos, quem vai ajudar? Minha pressão hidrostática sanguínea. E se for também necessário, ativa a pressão osmótica intersticial, através de mecanismos osmóticos, através da osmolaridade. Beleza? E se existir um aumento de líquido nos vasos, quem atua? A pressão oncótica, através de proteínas do plasma, né? E também a pressão hidrostática intersticial. Quem exerce isso aí? Quem maiormente ajuda funcionando isso aí? São nossos vasos sanguíneos, principalmente veias e capilares. A artéria nem participa muito nisso. A artéria, às vezes, só funciona como um processo de diâmetro. O que quer dizer diâmetro? No sentido de que ela pode entrar em vasoconstrição, aumentando a pressão, ou vasodilatação, aumentando o espaço e, consequentemente, diminuindo a pressão. Se tem uma vasoconstrição, o que acontece? Existe a diminuição do espaço e existe um maior fluxo sanguíneo. É igual a mesma coisa que eu estou lá aguando no jardim. Quanto menor o diâmetro, quanto mais pressão tiver na minha bomba, que é minha bomba? O coração. Quanto mais pressão tiver na minha bomba, mais frequência cardíaca, quanto menor for o diâmetro, mais força vai ter de pressão, mais longe o meu jato de água vai ir. Ou seja, mais vai ter. Agora, se eu coloco um coração bombeando lá bem forte, não interessa qual é o motor, né? Eu boto um motor funcionando de uma bomba.
No caso, meu coração pode estar 120 de frequência cardíaca, mas eu boto a mangueira de 200, não vai funcionar. A água vai cair, vai, digamos assim, vai cair no pé. Não vai aguar todo o jardim. Vai cair no pé. Ou seja, existe uma diminuição da pressão. Então, é por isso que não existe a recirculação e a renovação de oxigenação, se a pressão estiver baixa. É por isso que entra os níveis críticos de hipotensão. Né? Quem que entra dentro do nível crítico de hipotensão, por exemplo? O paciente ele pode ficar hipoglicêmico, né? Porque a pressão abaixou, porque não está circulando glicemia, que é um das proteínas, né? Presente aí nos líquidos, né? O oxigênio não circula, não fazendo a oxigenação necessária, principalmente nos órgãos vitais. Então, existe um comprometimento e a falta de oxigênio gera o quê? Gera isquemia, gera lesão, gera necrose. Beleza? Então, tudo isso, olha só, onde é que a gente foi para entender como é importante os líquidos. Os líquidos é muito mais importante do que a gente imagina. Por quê? Porque todo santo dia eu tenho certeza que você estiver no hospital, no OBS da vida, numa UPA, se for uma UPA, pior ainda, né? Vocês vão ver que vocês vão receitar 100, 200 litros de soro por dia. Por dia. E o paciente vai tomar o sorinho e vai ficar bom. O que era necessário? O que faltava nesse paciente para ele ficar tão bom repentinamente? Não é verdade? Olha só a importância que tem os líquidos. Não é verdade? E quando a gente coloca de forma endovenosa, ele simplesmente atua de forma mais rápida. Não é verdade? Ele atua de forma mais rápida. E se eu tomar o líquido, vai funcionar também? Vai, porém, com um pouquinho mais de demora. Essa é a diferença. Não é verdade? Então, a importância de se tomar líquido. E quando eu tomo líquido, eu falo de equilíbrio de líquido, eu também me refiro ao seguinte: no nosso organismo existem cristais precipitados em todo o nosso organismo, nos rins, cristais lá na vesícula biliar que pode se formar, né, cristais de hidroxopatitas, cristais de cálcio. O que significa isso? Se eu pego, por exemplo, uma quantidade, vamos supor, 1 litro de líquido, né? Vamos supor, 1 litro de água, e eu colocar, por exemplo, meio quilo de açúcar dentro, olha só, imagina um copão, 1 litro de água com meio quilo de açúcar. Será que vai ficar doce? Vai. Vai ficar muito doce. Se vocês fizerem uma glicemia no paciente, olha só, a fisiopatologia da diabetes, quando o paciente fica hiperglicêmico, por que a gente vai utilizar líquido no paciente? Olha só como é interessante conhecer sobre líquidos. A gente pega 1 litro de água, meio saquinho de açúcar, bota dentro. Se eu fizer um teste, vai ficar hiperglicêmico. Só que é o seguinte, o meu paciente, o que eu posso fazer com ele para ajudar, para ele ficar rápido e bonzinho? Porque o paciente, quando está hiperglicêmico, glicemia a partir de 500, 800, 1.000, 1.500, 2.000, que o paciente pode chegar, né, o paciente com diabetes mellitus, o que acontece? Se eu fizer líquido nesse paciente, eu vou diluir, olha só a palavra, eu vou diluir essa glicemia. O que seria essa diluição de glicemia? Eu tinha 1 litro de água, meio quilo de açúcar, doce pra caramba, né? Se eu provar aqui, eu vou ver que tá doce, muito doce. Mas e se eu colocar mais 1 litro, mais 2 litros nesse 1 litro? Se eu tiver, em vez de ter meio quilo de açúcar em 1 litro, ou se eu tiver meio quilo em 3 litros, qual é o mais doce? Qual é o menos doce? Então, se eu tiver 3 litros de água com meio quilo de açúcar, eu tenho certeza que é bem menos doce do que meio quilo em 1 litro de água. Então, o que eu vou fazer no meu paciente? Eu vou fazer líquido. Eu vou diluir o meu paciente. E essa diluição
O que eu vou diluir? Nada mais do que diluir a glicose que o meu paciente tem. Quando eu faço a diluição, eu coloco mais 1 litro de Ringer lactato, que o lactato vai ajudar a fazer uma filtração bem mais rápida nos rins. O meu paciente, Ringer lactato, não pode ser, tem que ser Ringer lactato. Eu não posso colocar a solução glucosada no paciente, né? Vou colocar a solução glucosada no paciente com hiperglicemia? Não, pelo amor de Deus, né? Eu não vou colocar. Se eu estou falando de glucose, meu paciente está com hiperglicemia, eu vou meter mais glucose no paciente? Eu vou piorar o quadro dele, né? Se ele tiver com hiperglicemia. Então, olha só como é que é interessante. Eu coloco o Ringer lactato, coloco 1 litro, 2 litros no sorinho e deixo passando rapidinho. Questão de meia hora, meu paciente, eu vou repetir a glicemia dele, ele estava lá em 500, daqui 1 hora, né, 30 minutos, 1 hora, o paciente está normal. A glicemia dele baixou de 500, baixou para 200. Suficiente. Daqui 45 minutos, 1 hora, o paciente está indo ao banheiro fazer xixi. Ou seja, eu estou fazendo um aumento de volume, eu estou colocando, meu paciente supostamente já tem aproximadamente 5 litros de sangue, eu estou colocando mais 2 litros, certo? Mais 2 litros, formando 7 líquidos. Porém, quando eu aumento o líquido, o que provavelmente, dentro da fisiologia, o que aconteceria? Se eu colocar mais líquido no meu paciente, a pressão tem que subir. Mas como se trata de lactato, tem 50% de lactato, ele simplesmente, agora ele vai fazer o meus rins funcionar mais rápido e o meu paciente vai urinar. Vai eliminar todo o líquido que eu coloquei. E junto com esse líquido vai eliminar glucose. Viu como é que é interessante a fisiopatologia, a volta que a gente fez? Então, é interessante conhecer os líquidos, né? É interessante a gente conhecer todos os mecanismos que podem nos auxiliar dentro de qualquer tipo de tratamento. Beleza? Ah, é claro, eu não vou fazer isso no paciente, por exemplo, que tem uma falha renal. Mas meu paciente já não urina porque os rins estão lascados. Será que eu vou meter líquido no paciente? Jamais. Meu paciente já tem que estar em restrição hídrica. Nada de consumir líquido. Porque se eu meter mais líquido... Ah, mas ele chegou com a glicemia lá em cima. Eu vou fazer líquido nesse paciente? Não, eu não vou fazer. Ele tem que estar em restrição. Ele tem que estar em restrição. Aí eu vou entrar com insulina. Vou tentar normalizar somente com a insulina, né? Diferente do outro que não tinha nenhum problema renal. Beleza? Ah, e se o paciente chegar hipoglicêmico, o que eu faço? Eu faço glicose, eu faço líquido nele, porém com glicose. Né? Eu posso colocar dextrose 50% dentro do soro, depende de cada situação, né? Se abaixar de 70, tem que fazer no paciente, tá bom? Então, vocês verem como é que é interessante a gente ser conhecedor de coisas tão simples. E são coisas que, sinceramente, não ensinaram. Mas eu vejo a importância e a necessidade de vocês aprenderem, porque em momento algum, ninguém vai chegar para vocês e vai falar assim, olha, existe aqui Ringer lactato, tem 50 gramas de lactato, a osmolaridade dele é aproximadamente 325. Ninguém vai falar isso. Tá? Ninguém vai falar isso. Então, dentro da disciplina de fisiopatologia, a gente vai ver, e estamos vendo, né, toda essa situação que eu tive como deficiência e hoje eu aprendi e eu ensino para vocês. Aprendi no dia a dia, na prática, com os meus residentes, né? Porque se falar de, assim, tem um plano, existe um curso para ir, o curso existe, mas não na faculdade, tá bom? E isso é muito, muito importante. E agora vocês já estão vendo. Eu tirei alguns temas que não tem nada a ver. É tanto que me pediram o plano de aula, né? Eu não mandei ainda porque o plano de aula simplesmente eu vou adaptando. Não é o plano de aula que vem lá na faculdade, porque eu posso mudar até um 30%. Eu posso mudar, tirar temas e acrescentar outros temas que eu vejo de relevância para vocês. Beleza? Então, todo aqui esses fluidos, né? Agora, dentro de equilíbrios de líquidos, né?
Eu tenho, por exemplo, eu tenho solução hipertônica, né? Hipertônica, porque existe uma tonicidade maior. Por exemplo, o líquido extracelular, aí ele tem uma hipertonicidade maior do que o líquido intracelular. E isso causa o aumento, né, a formação de edemas e também o aumento na concentração de sódio. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, se eu vejo o laboratório de um paciente com grandes quantidades de sódio, eu não posso colocar uma solução hipertônica. O que seria uma solução hipertônica? Solução, por exemplo, um soro fisiológico. Eu não posso, porque o soro fisiológico ele tem 0,9% de sódio. Então, eu vou colocar mais sódio no paciente. Eu não posso. O paciente está com hipertensão arterial. A hipertensão arterial é causada pelo quê? Pelo aumento do consumo de sódio. Então, eu vou colocar uma solução fisiológica no paciente desse, que o paciente já está me mostrando ali nos sinais vitais que tem uma hipertensão. Não posso, eu tenho que colocar outra. Existem soluções isotônicas. O que são soluções isotônicas? São soluções nulas. Beleza? São soluções nulas que simplesmente não vai causar nenhuma interferência. Nem de expansão e muito menos de perca de volume. Beleza? E existem as hipotônicas, que aumentam o líquido intracelular, ou seja, em vez dele sair, ele entra. Porém, ele pode provocar a morte celular ou uma superidratação. Tá bom? Ele pode provocar uma superidratação. Beleza? Seguimos. Ó, então aqui, ó, equilíbrio dos eletrolitos, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, os meus eletrolitos. Eu tenho sódio, potássio, cálcio, cloro, fósforo, magnésio. Isso aqui a gente vai estudar em outro tema na semana que vem, que será gasometria, tá bom? Gasometria, a gente vai ver gasometria. Vamos ver o equilíbrio hidroeletrolítico, tá bom? Eu vou mandar uma apostila para vocês estudarem acerca do sódio, do potássio, do cálcio, do cloro, do fósforo e do magnésio. Aí a gente tem o sódio dentro dos principais eletrolitos, né? Se eu falar de sódio, eu tenho hipernatremia, ou seja, um aumento de sódio. Eu posso ter hiponatremia, que seria a diminuição do sódio. Posso ter natremia, que seria dentro dos valores normais esperados de sódio. Beleza? Eu posso ter também, por exemplo, a hiperpotassemia. O que seria a hiperpotassemia? Seria um aumento de potássio. Hipopotassemia, diminuição. Já entenderam o conceito, né? Hiper, aumento, hipo, diminui. Agora, o que a gente tem que aprender? Valores de referência. Quais são os meus valores de referência? Sódio, de 135 a 145 miliequivalente, valor normal de referência. Potássio, de 3,5 a 5 mecs. Cálcio, de 8,5 a 10,5 mecs. Cloro, de 95 a 110 mecs. Fósforo, 2,5 a 4,5 mecs. E o magnésio, de 2 a 2,05 mecs. Beleza? Então, esses aqui seriam os principais eletrolitos. Existem outros? Existem. Tá bom? Existem outros. Esses elementos aqui também são conhecidos como gaps. Tá bom? Gaps.
Assim, gaps. Gaps. Ó. Gaps. Assim. Gaps, que significa elementos não medidos, tá bom? E quando, por exemplo, eu faço um laboratório, eu tenho um laboratório, eu posso ter sódio, eu posso ter cloro, eu tenho, por exemplo, a glicemia, mas eu posso querer descobrir, por exemplo, qual é o valor de referência de um outro, né? Eu posso calcular. E aí a gente vai aprender numa outra aula, tá bom? Outra aula a gente vai ver isso aí. Beleza? O que pode diminuir os líquidos dos vasos sanguíneos? 1. Pressão hidrostática sanguínea, pressão osmótica intersticial. O que pode aumentar? Pressão ocótica, né, por proteína de plasma, e a pressão hidrostática intersticial. Tabelinha. Decorem a tabelinha. Decora. Tô falando decorar mesmo. Depois vocês aprendem, tá? Primeiro agora, nesse primeiro momento, pode decorar. Sódio, 135, 145. Cloro, 95, 110. Potássio, 3,5 a 5. Tá bom? Aí depois vocês vão aprender que isso aí vai ficar fácil no dia a dia. Tá bom? Mesma coisa aqui. Só que é o seguinte. Esse valor que eu falo de referência, né? De aqui que vocês viram, é referente ao líquido extracelular. Beleza? Extracelular. E existe o valor de referência do intracelular. Aí eu pergunto para vocês, bora lá. Se eu falo que o meu sódio é de 135 a 145, ó, 135 a 145, beleza? Meu sódio. E eu estou falando que é extracelular. Se é extracelular é porque está nesse espaço aqui, ó. Extracelular, beleza? Só que dentro da célula também existe uma quantidade que varia entre 8 e 10. Se eu digo para vocês, por exemplo, que aqui de sódio eu tenho 120 no extracelular. No meu laboratório diz que está 120. Automaticamente eu tenho que pensar que para onde é que foi esse sódio? Se esse sódio que estava no extracelular era de 135 a 145. Se ele está 120, ele está hiponatrêmico. Só que o que aconteceu com ele? Ele aconteceu de que ele foi para onde? Ele sumiu, desapareceu? Não. Ele simplesmente entrou para dentro da célula. Entrou mais quanto? Mais 10. Então vamos supor que aqui tinha 10, ficou mais 10, ficou 20 agora. Beleza? Ficou 20. O que vai acontecer com a minha célula? O sódio faz o que com a água, gente? O sódio faz o que com a água? Ele puxa a água, não puxa? Já escutaram essa palavra? Essa frase? Quanto mais bebe sal, mais água ele puxa. É exatamente isso mesmo. O que a avó falava estava certo. Tá? Só que aqui a gente está vendo no nível laboratorial, beleza? Aí vamos supor que agora o meu sódio estava de 145, né? O valor de referência. E agora eu vejo um sódio de 155. Para onde é que foi o meu líquido? O líquido que estava dentro da célula. O que vai acontecer? Aqui não tinha líquido? O citoplasma não é líquido? O meu citoplasma vai sair de dentro da célula e vai para fora da célula. Ou seja, está existindo um acúmulo de líquido para fora da célula. Se está existindo um acúmulo de líquido para o terceiro espaço, ali, o espaço intersticial, o que vai acontecer com o meu tecido? O meu tecido vai se expandir. E isso eu estou falando que vai gerar o quê, gente? Vai gerar um edema. Gera edema. Tá bom? Então é por isso que a minha célula desidrata, ela fica desidratada. Ela fica desidratada, gerando edema. Tá bom? Principalmente edema de membros inferiores. Agora, quando a coisa está muito, muito, muito feia, pode gerar até edemas completos, do pés à cabeça, que a gente chama de anasarca. Tá? Anasarca. Beleza? Se chama anasarca. Show de bola? Seguimos. Equilíbrio ácido básico.
Bora lá. Equilíbrio ácido básico. Isso aqui é química pura, né? Qual é o valor normal de pH? Primeiro, o que significa pH? Significa potencial hidrogeniônico, né? Potencial hidrogeniônico. Qual é o nosso valor de potencial hidrogeniônico no corpo? É de 7,35 até 7,45. Esse é o nosso potencial hidrogeniônico, tá bom? Se existir alterações menores de 7,2, é grave, tá bom? E se existir alterações entre 6,8 e maior que 7,8, é incompatível com a vida. Então, vocês não podem ver menores que 6,8, não pode haver, compatível com a vida, ou maiores que 7,8. Incompatível com a vida, não existe. Tem que estar entre esses limites. Se mudar dentro desses limites, são alterações graves. Todas as alterações são graves, tá? Se ele juntar aqui, ó, qual é o normal? 7,35. É o normal. Se ele tiver 7,34, é grave. Não interessa, já é grave. Gravíssimo. Beleza? Gravíssimo. Aí a gente tem algumas coisinhas, né? Alguns conceitos que eu quero que vocês lembrem lá da química que vocês já esqueceram. Existe componentes ácidos, existe componente alcalino. Beleza? Componentes ácidos e componente alcalino. Ou base, né? Aqui os ácidos também são chamados de base. Tá bom? Então, tudo que está menor que... O ponto é 7, né? A nossa escala é entre 0 até 14. Tudo que está aqui para a direita se chama alcalino. Tá bom? Tudo que está para a esquerda se chama base. Beleza? Então, o que vocês têm que aprender? Eu recomendo vocês aprenderem os conceitos de o que é base e o que é alcalino. Aprendam esse conceito. Isso aqui nas próximas semanas é o que vocês mais vão escutar falando. Base alcalino. Ácido, ácido, ácido. E vai ser acidose metabólica, alcaloses, tá? Acidose e alcalose, tanto respiratória quanto metabólica. Tá bom? São 4 enfermidades que vai deixar vocês com dores de cabeça, querendo arrancar os cabelos da cabeça. Quem for careca, vai ter que implantar para poder arrancar de novo. Tá bom? E aí, tá aí, ó. Nem sabia que estava aqui no slide. Tira um print aí, tá? A gente vai falar sobre acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose metabólica e alcalose respiratória. Todos eles existem alterações do potencial hidrogeniônico, porém o nosso organismo é um ser inteligente, ele acaba fazendo um mecanismo compensatório. Com PCO2, tá? Com PCO2, com dióxido de carbono, ou com bicarbonato. Beleza? Com PCO2 ou com bicarbonato. Com PCO2, quando eu me refiro a algum problema respiratório, e com bicarbonato, com problema metabólico, ou simplesmente a nível renal, tá? Porque os rins também controlam os níveis de bicarbonato no nosso organismo. E o PCO2 é controlado por quem? Pelo pulmão. Então, existe um problema em 2 lugares. Ou existe um problema nos rins, ou existe um problema lá nos pulmões. Ou o problema é metabólico, ou o problema é respiratório. Ou o problema vai ser gerado por uma diminuição dos ácidos, ou um incremento dos álcalis. Beleza? Não vamos entrar em detalhes agora. Só quero que vocês saibam que existe. E é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Tá? Da próxima semana. Principais elétrons, né? Sódio, potássio, cloro. São os principais. Sódio, potássio e cloro. Aonde vai, o outro tem que ir. Beleza? É igual na contração cardíaca, né? Para fazer a polarização e despolarização, né? Lembra que entrava 1 e saía 2? Saía 2 entra 1. E assim vai, né? Beleza? Aqui. Aqui a gente já vai parar, tá? A gente vai parar por aqui hoje. E na próxima aula, né? Na nossa reposição de aula, eu vou mandar o link para vocês da nossa aula no YouTube, para vocês assistirem, tá? Acerca do que é essas
essas enfermidades causadas pelas alterações dos nossos principais íons, né? Sódio, potássio, cloro, magnésio, tá bom? Quais são as repercussões clínicas que pode acontecer no paciente com hiponatremia, com hipernatremia, com hipocalcemia, com hipercalemia? Beleza? Então, aqui ficaria a nossa aula, tá bom? Nosso repasso às 9 horas da noite, horário Bolívia, tá bom? E seria isso, né? Muito bem. Então, ficaria por aqui. Nossa próxima aula a gente fala sobre a hiponatremia, hipernatremia e as outras demais enfermidades. Beleza?